Olá, amigos! É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para estudar mais um capítulo da obra Garimpo de Amor, por Joana de Ângeles. Hoje, falando do capítulo 9, Amor e Desapego. É interessante porque Joana vai abrir o capítulo dizendo assim: o amor propicia o desapego a tendências negativas, pessoas, coisas e utilidades. Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicanalista suíço, fundou a psicologia analítica. E como base dessa psicologia analítica, ele trazia a individuação, o conceito de que nós seres humanos trabalhamos com polaridades, aquilo que é o que projetamos o nosso ego e aquilo que é a nossa sombra, o claro e o escuro, o consciente e o inconsciente. E um conceito muito interessante desse arquétipo que ele trazia em relação ao amor e o poder. Ele costuma dizer que o poder é a sombra do amor, onde o poder está proeminente, querendo se manifestar, não há espaço para o amor. E onde há amor, não há espaço para a tentativa de exercer poder sobre o outro. E essa análise de Jung é muito importante, sobretudo nos dias atuais, em que, com o advento das redes sociais, com essa tendência, com esse estímulo, com essa chamada da nossa conjuntura social atual de nos expor, de nos desnudar e de trazer à tona algo que seria apenas parte de nossa intimidade, na verdade, estamos sendo convidados a exercer poder e domínio sobre o outro, o que é um grande retrocesso. E aí nós vemos as cenas calamitosas de ciúme, de violência, que acabam externando com agressividade aquilo que deveria ser a demonstração do amor mais ternoroso, mais dedicado, mais abnegado, sem pedir necessariamente retribuição. E com essa assertiva de Joana, ela nos lembra que o amor é, portanto, essa oportunidade ímpar de treinarmos o desapego. Não apenas quando falamos de pessoas e de sentimentos que nutrimos por pessoas, mas é interessante notar como ela estende esse conhecimento, essa noção, essa lição para também coisas. Então, quando nós, por exemplo, somos avarentos e tentamos egoisticamente angariar para nós os melhores recursos e só para nós, sem compartilhar isso, nos fechando nessa redoma, nós na verdade estamos amando pouco. E ela vai dizer a seguir o seguinte: indispensável tornar o amor um estado de espírito, uma condição natural no processo de crescimento interior, uma fatalidade que deve ser conseguido quanto antes. Que bonito! O amor como uma fatalidade, porque em verdade, se nós somos seres espirituais criados pelo amor divino, nós invariavelmente nascemos para amar. Nascemos para espraiar esse sentimento bonito e autêntico. E como Jesus amava sem limites. E como Ele nos exortou e nos ensinou para que amássemos sem limite. Quando Jesus estava com os seus discípulos na última ceia, após proferir o sermão do cenáculo, Ele esteve com os seus discípulos e disse assim: deixo convosco, portanto lhes dou mais um mandamento, que possam se amar como eu vos amei. Então esse aprendizado, ele é muito importante, porque amar se aprende amando, se aprende com a prática. E muitos de nós nos sentimos constrangidos, nos sentimos inibidos
porque só conseguimos dar amor ainda muito apaixonado e preso às nossas imperfeições. Mas é necessário insistir, é necessário amar cada vez mais. E é interessante porque na troca de papéis sociais nós conseguimos experimentar diversas formas de amor. O amor conjugal, o amor pelos pais, o amor pelos nossos filhos e o amor fraterno. E mais para frente, ela vai resumir dizendo que o remédio para todos os males, no fundo, é o próprio amor. Quando ela diz assim: amar deve significar a aspiração máxima do ser que transborda de emoções relevantes e deseja reparti-las a mancheias, com quem distribui luz, objetivando a vitória sobre toda a treva, sobre qualquer sombra. O amor tudo espera, tudo confia, tudo suporta, tudo é capaz de fazer. E nós conseguimos nos fortalecer nesse grande potencial se bebemos desse manancial de energia viva, de fonte de água viva, que é o amor do Cristo, o amor que nos faz ter noção, a clara noção dessa força interna que temos. É através do amor que nos sentimos fortes. Quantas vezes pessoas que passam por um estado de extrema penúria, por uma miséria dilacerante, que são defrontados a receber os tapas morais, são constrangidos a serem pagos pela sociedade com o opróbrio humilhante, e que com os seus filhos, mesmo no estado de extrema penúria e de extrema necessidade de uma grande sorte de coisas, conseguem, pelo amor, reunir as suas últimas forças para conseguir resistir numa prova que é muito acerba. Quantos de nós não passamos por diversos conflitos, seja na área das relações afetivas, na área emocional, seja na área financeira, desafios na área do trabalho, desafios em família. E encontramos na paciência, na esperança, na fé, uma oportunidade de nos fortalecer. Essas são as primícias do amor, os prenúncios dessa felicidade que podemos gozar, exercendo e exercitando a arte de amar. E aí Joana avança mais nesse conceito, dizendo assim: os homens e mulheres forjados no amor, quando ela faz referência que a humanidade teve grandes expoentes de amor, de pessoas que se entregaram ao sacrifício, ao testemunho cristão, com extremo devotamento e abnegação. E se referindo a eles, ela diz: não pensaram primeiro em si, mas desenvolveram interiormente a capacidade de doação. Por isso que através do amor conseguimos também ter acesso a todas as outras virtudes morais, sobretudo o perdão, porque se perdoar é doar-se por completo. Ele tem bases muito firmes no que é o amor. Quando Joana se refere que esses grandes abnegados e mártires não pensaram primeiro em si, isso não é uma apologia a não ter amor próprio. Jesus foi a criatura que esteve entre nós, que mais tinha amor próprio. Ele tinha tanto amor por si, que prezava pela sua evolução. Espírito puro, decidiu, portanto, reencarnar na Terra para provar através do seu testemunho, das suas experiências diárias, vivendo conosco sem nenhuma predileção. Jesus não nasceu em berço de ouro, não teve o poder, não teve a riqueza, nasceu numa manjedoura, num casebre, com pais sem recursos, e viveu conosco. Veio de um pai e de uma mãe, tinha um corpo como o nosso, para nos provar que nós somos deuses e que se ele foi capaz de evoluir tanto, de evoluir de uma forma tão extraordinária, conforme
os desígnios de Deus, conforme a lei divina, nós também temos esse poder. Nós também temos a capacidade, se seguirmos os seus passos. Então observe que o fato de não pensar primeiro em si não significa desprezar a si mesmo e ter um desamor por si próprio. Mas é necessário ter uma visão ampliada e saber das capacidades que temos ao conseguir espraiar o amor que sentimos. É necessário vitalizar essa grande potência que está no ímã do nosso ser, que faz parte do ser espiritual que nós somos. E Joana continua dizendo que a felicidade é mais risonha quando objetiva o próximo sem detença. Ela costuma dizer, e Divaldo recorrentemente repete essa expressão de Joana: só é solitário quem não é solidário. Quantas vezes, quando visitamos irmãos com extremas necessidades materiais ou que passam por privações físicas, por expiações em um corpo que tem uma série de defeitos, e não nos sentimos felizes com os recursos de que dispomos, porque vemos que existem irmãos que têm muito menos recursos do que temos, que não tiveram nenhum privilégio de ter um corpo perfeito e mesmo assim conseguem ter uma experiência muito enriquecedora. Então é necessário que nós possamos sentir essa felicidade em vivenciar o amor e espraiar o amor a todos com os quais nos relacionamos. Nem sempre essa ação e movimento de espraiar amor é fácil. Requer renúncias. Renúncia ao nosso próprio orgulho, renúncia às nossas imperfeições, para que nós possamos vitalizar e deixar fluir um sentimento mais nobre do que as nossas próprias imperfeições. Mas vale a pena. E é isso que Joana quer nos dizer, que o exercício do amor vale muito a pena e que nós teremos a santa, a grata oportunidade de poder nos beneficiar dessa felicidade, não obstante as nossas imperfeições. E ela diz que toda vez que alguém se ilumina pela chama do amor, oferece mais claridade ao mundo. Que beleza! É através do amor que nós podemos nos sintonizar com a nossa própria luz, a luz que é indissociável do ser espiritual que nós somos. O amor é um exercício muito bonito, sacrificante, mas bonito. Não que necessariamente nós precisemos ter uma vida de martírios, mas é sacrificante porque vencer as nossas más tendências, domar os nossos instintos e contornar as nossas más inclinações é um sacrifício, mas é um sacrifício santificante. E quanto mais nos devotarmos nesse amor fraterno, nessa experiência de compreender o outro, de entender as suas razões sem muita explicação, mais vamos evoluindo, vivendo o amor e iluminando todo o orbe terrestre. E ela continua falando aquela frase com a qual ela começou o capítulo. O amor propicia o desapego a tendências negativas, pessoas, coisas e utilidades. Quando o amor é motivado por interesses financeiros, por interesses comerciais ou por interesses de outra ordem, quando em nome do amor são perpetrados crimes e damos vazão a instintos doentios, às nossas vilanias, como nós nos equivocamos e contraímos para nós débitos que deverão ser pagos à custa de muita prova, de muita expiação, um débito muito amargo. É só através do amor que nós vamos nos conseguir nos desapegando, libertando. O amor nasce e vive, se expande em liberdade.
Nós não precisamos amarrar grilhões nos pés de ninguém. Nós não precisamos constranger o outro a nos amar. O amor é um exercício muito espontâneo. E quanto mais espontâneo, mais bonito. E ela continua dizendo que um esforço honesto para reconhecer a presença dominadora auxilia no empreendimento pela superação. Ela cita esse trecho quando ela fala das expressões perniciosas do caráter e como nós contaminamos as coisas santas com os nossos defeitos, inclusive nas relações afetivas, nas relações mais íntimas, e perceber de uma forma honesta que estamos sendo dominadores, que estamos coartando a liberdade alheia, constrangendo os outros, ainda que com movimentos manipuladores muito sutis. É importante que nós tenhamos esse esforço honesto, porque é o primeiro passo para bem amarmos. Ela diz que o amor preenche os espaços vazios, os vazios interiores, fazendo com que desapareçam as falsas necessidades externas. Nesse tempo de redes sociais, como vemos, vidas que aparentemente são de uma felicidade que não passa. É necessário fruir e ser feliz o momento inteiro, sem experimentar tristezas, sem enfrentar problemas. Que devaneio, que utopia! Qual de nós que consegue crescer e ter um real e legítimo esforço de ascensão sem algum tipo de sofrimento? Só se fôssemos puros, só se fôssemos perfeitos, o que em verdade não somos. Então é interessante porque essas nossas falsas necessidades de ter que ter alguém, de ter que se casar, de ter que ter um afeto, de ter que ter um trabalho bem-sucedido, são falsas necessidades que só nos amofinam, que só nos afastam do amor. Com isso não estamos querendo dizer que devemos passar a vida sem ambições. As ambições nos fazem crescer, nos fazem progredir e certamente são muito bem-vindas. Mas nós não precisamos fazer com que a nossa vida gire em torno dessas ambições. É necessário que tenhamos ambições espirituais. É necessário que possamos viver mais emocionalmente. E o amor nos propicia tudo isso. Por isso, renuncia, diz Joana, ensinando que a posse excessiva é crime contra a escassez dominante. Quantas pessoas com sede de afeto, quantos órfãos na terra, cujas mães os abandonaram e que precisam tanto de um carinho, de um afago, de uma palavra carinhosa, de um gesto acolhedor, para que possam se sentir vivos e pertencentes ao mundo novamente. Quando nós estamos exigindo do outro mais do que aquilo que ele pode nos dar, estamos tentando dominá-lo. E essa posse excessiva é um crime. Quando nos defrontarmos com estas situações, que possamos ter a hombridade de renunciar, de perceber que estamos passando por um conflito e que precisamos nos tratar. A medicina, a psicologia tem à nossa disposição uma série de recursos que podemos utilizar e que não é demérito ou vergonha nenhuma, para que nós possamos evoluir. Ama-te a ponto de te transformares em exemplo de vitória sobre a inferioridade moral, tornando-te cooperador do esforço que outros envidem no mesmo sentido. A essência do amor próprio. Ama-te para que sejas um espelho, para que sejas uma referência da robustez moral e para que possas vitalizar outros que estejam em movimento análogo. E, para finalizar, ela diz assim: esse amor que se inicia no seu esforço, em breve tomará conta de ti, com tal força
que não mais haverá espaço interior para senão amar e servir. Amar é uma prática. E Joana, nesse discurso fabuloso, de extrema ternura, de extrema compaixão e de extremo amor para conosco, nos ensina que há várias nuances, que precisamos garimpar o nosso amor e que ele pode nos fazer vencer muitas imperfeições, superar muitos conflitos, sobretudo o apego, que nos sintamos encorajados a amar. Até a próxima, amigos.